Dela é: Constantino foi um homem de Deus? Eu acredito que sim. Pessoalmente, Constantino, para mim, é uma pessoa muito boa. Constantino tirou a igreja dos túmulos e colocou nos tronos. Os pastores costumam falar muito mal de Constantino, mas é porque às vezes a gente age como um time de futebol, colocando defeito naquelas pessoas que não estão conosco, entendeu? Pastores costumam falar muito mal de Constantino, mas tem alguns aspectos positivos. Como rei, Constantino, ele teve que agir energicamente, fez guerra. Todo rei, todo político tem inimigo. Pastores têm inimigo, você tem inimigo, imagina um rei. Mas Constantino tem algumas qualidades que os pastores não citam. E ele fez coisas que os pastores não citam. Vamos lá, direto ao ponto? Então vou direto ao ponto. Estuda história, Maria Micheleto. Estuda história, Maria Lameirão. Ó, preste atenção. Você pode até comentar aí, colocar alguma coisa, tá? Ó, Constantino pegou uma igreja pobre, pegou uma igreja que fazia culto dentro do cemitério, pegou uma igreja perseguida, onde se levantava qualquer imperador romano e matava. Primeiro quem se converteu foi a mãe de Constantino. A mãe de Constantino era uma serva de Deus e levou para o filho a doutrina do Espírito de Deus. Constantino se converteu no meio de uma guerra. Lembre-se que a política naquela época era feita de guerra. Tá. A política hoje, ela é feita de... É uma guerra também, mas é uma guerra ididi. Uma guerra ididi é uma guerra ideológica. Então, menino, naquela época, a guerra era feita na base do cacete, inclusive em Israel. Os reis de Israel, não era só... ele falou uma palavrão. Não, era na espada, velho. As pessoas não conhecem a história. O inimigo era combatido na espada. Então, menino, Constantino, ele se converteu em uma batalha, onde ele disse, uma batalha muito difícil, e ele disse: se Deus me ajudar a combater essa batalha, eu me tornarei cristão e todo o meu estado comigo. Isso foi a coisa mais importante que houve no cristianismo, né? Por quê? Vou lhe dizer por quê. Vai anotando aí, por favor. Quem é que vai anotar aí, hein? Eu tô colocando um zap no ponto, tá? Não tô lendo, não. Aqui é como caldo de canha. Então, Constantino ganhou a batalha. Eu irei, ganharei a batalha. Eu irei, ganharei a batalha. Constantino ganhou a batalha. Constantino ganhou a batalha. Quando ele chegou lá em Roma zona, ele disse: Deus me deu vitória. Quando ele chegou lá em Roma zona, ele disse: Deus me deu vitória. A partir de agora, seremos todos cristãos, sim. Ninguém vai matar nenhum padim. A partir de agora, seremos cristãos, sim. Agora ninguém vai matar nenhum padim. Então Roma se converteu, virou cristão. Isso tudo por trás tinha uma mulher maravilhosa. Como é o nome dessa mulher maravilhosa? Como era o nome da mãe de Constantino? Ele era imperador, mas ele obedecia a mãe, tá? As romanas são muito brabas. E as romanas dominam mesmo. E Tu tá por fora de România. Preste atenção. Como era o nome? Ele legalizou o cristianismo, pôs fim à perseguição dos cristãos. Bianca. Bianca, é assim que eu gosto. Valeu. Um cheiro na testa. Nara, pastor, estou ouvindo aqui. Seja bem-vinda. Claribis Bis.
Santa Helena, Helena Maria Micheleto, Santa Helena Leonice. Então, Santa Helena, esse nome é maravilhoso. Se um dia você tiver uma filha, coloque o nome. Mas é sofredora, tá? Todas as Helenas que eu conheço é sofredora. Tem uma Helena aqui em Campina Grande que me ajudou muito na vida. Helena. Ela trabalhava, né? Ela mora lá, por trás de JC Rocha. Essa Helena maravilhosa, um cheiro para ela, em nome de Jesus, né? Toda vez que eu me lembro de Santa Helena, eu me lembro dela, porque ela é uma mulher que não me conhecia, e ela disse: eu vou ajudar você, pastor, e ela ajudou, tá? Helena, ela mora atrás de Santa Rocha, ela mora em Campina Grande, trabalha no INSS, é muito conhecida na cidade, né? É porque a gente vai ficando velho, as pessoas vão esquecendo da gente, né? Mas Helena, trago você no meu coração. Faz tempo que eu vi ela. Tomara que ela esteja bem. Então, Santa Helena era mãe de Concon. De Concon, Constantino. Constantino, velho, era faca na caveira, meu irmão. Só que ele obedecia a mamãe. Ele lutando, mamãe ligada. Constantino, diga, mamãe, eu tô aqui no meio da batalha. Venha logo, tá? Coma bem, você tá muito magro. Sim, mamãe. Venha logo que eu tive rezando lá nos túmulos com os crentes. Sim, mamãe. Aí eu quero falar umas profecias para você. Sim, mamãe. Tá bom, eu tô aqui, os visigodos. Eu tô lutando com os visigodos. E pronto, meta o cacete neles por mim. Tá bom, mamãe, tchau. Então Constantino era uma figura. Eu não sei como é que transformaram Constantino num cara muito mal. Tá errado. Estuda história, velho. Constantino venceu a batalha. Quando ele chegou, a mãe dele vinha orando, vinha pregando o cristianismo. Até Constantino, nós vivíamos escondidos e morrendo. E só bastava ser romano e matava os crentes, matava os católicos. Que na época, crente não existia, era tudo que era cristão, né? Não foi Constantino que introduziu a fuleiragem na igreja. A fuleiragem existia com o gnosticismo, antes de Constantino. Estuda história, velho. O pastor fica dizendo: não, Constantino introduziu a fuleiragem na nossa igreja. Mentira, mentira. Constantino tirou a fuleiragem. O gnosticismo, que era uma putaria danada em nome do cristianismo. E aí, quando Constantino entrou, né, Constantino começou a dar margem ao bispo de Roma. Começou a dar força ao bispo, porque tinha vários bispos, vários papas, que papa significa pai. O papa é pop, o papa é pop, o papa não popa ninguém. Então Constantino disse: mamãe, beija mamãe. A velhinha, Deus te abençoe, meu filho. Olha, você comeu bem. Comi. Você não deixou aqueles visigodos bater em você, não. Não, mamãe, eu cortei a cabeça de tudinho. Legal, parabéns, meu filho. Agora nós vai rezar. Rezar para qual Deus, mamãe? Rezar para o Deus dos cristãos, Jesus Cristo. E eu vou rezar, mamãe. E aí ele ouvia muito a mamãe. Aí ele se converteu nessa batalha. Voltou. Quando ele chegou em Roma, ele provocou o maior rebu de todos os tempos. Ser crente naquela época era pior do que ser ladrão. Ser cristão era pior do que ser marginal. Oxe, o que é isso? É o eco. Para o Deus dos cristãos, Jesus Cristo. E eu vou rezar, mamãe. E aí ele ouvia muito a mamãe. Aí ele se converteu nessa batalha. Então é o seguinte, preste atenção, tá? Então Constantino chegou lá no trono de Roma. Romano, como imperador de Roma que era, disse: ele fez algo extremamente perigoso. Porque a maioria dos romanos morriam, dos Constantinos, dos chefes, morriam na facada, morriam morte morrida, né? Os inimigos dele iriam tentar alguma coisa com ele. Aí ele disse: a partir de agora, atenção, vai falar para você o grande imperador Constantino, construtor de Constantinopla, poderoso, faca na caveira, velho da cabeça branca, do bigode branco, dominador, deixa eu ver mais, macho alfa, alfinha. Constantino, aí Constantino chegou, disse: a partir de agora,
a religião, a partir de agora, a Reré, Lili, Gigi, Anão, de Roma será cristianismo. Meu amigo, teve gente que desmaiou. Foi. Teve gente que desmaiou. E qualquer um que matar um cristão por ser cristão, será morto também. Não se poderá mais matar cristão aqui em Roma, em nenhum domínio romano. Tá ouvindo, velho? Aí todo mundo, sim, senhor. E cala a tua boca, meu irmão. E aí, a religião oficial romana passou a ser cristã. E os padres, pastores, que não existiam na época, era tudo cristão, foram tirados das catatumbas com os defuntos apodrecidos e foram para os tronos. A Roma deu, Roma deu din-din. Religião sem dinheiro não tem força. Igreja devendo é criticada. Igreja passando fome. Então, Roma deu, din-din, dinheiro para a igreja. Só o próprio Constantino construiu centenas de templos católicos, casas de misericórdia, deu poder ao Papa e ainda deu exército para os cristãos, porque se alguém não gostasse do cristão, o exército cortava o pilhão. Oxê, rimou, foi, cortava o pescoção, rimou mais ainda. Então, preste atenção. E a mãe de Constantino, por trás disso tudo, ela era extremamente fanática e ela gostava de juju. Gostava de quê? Judeu. Ela gostava de judeu. Aí nasceu a Igreja Católica. A Igreja Católica nasceu mais um pouquinho à frente com o Papa D. Leão I, que era o Papa de Roma. A Igreja Católica nasceu com o Padre D. Leão I. Mas aí Roma já começou a combater os cultos agnósticos, que eram verdadeiras macumbas, feitiçarias, crentes, os crentes tudo perdido, velho. Tudo perdido. Aí Roma começou a botar moral. Só para você ter a ideia, o seu casamento é romano. O casamento judeu não é igual ao nosso casamento. Veja, o noivo com suas 10 noivas, era poligamia. O casamento que nós conhecemos hoje é romano. O batismo que nós conhecemos hoje é romana. A lei que nós seguimos hoje é romana. Então, o Império Romano foi e é um dos impérios que mais influenciou na família. Se a pessoa podia ter uma amantezinha, pegar ali, passar a mão lá, mas não podia ter oficial, entendeu? Não podia ter oficial, senão o Papa lascava. Casamento poliglota é que falava muitas línguas, poligamia não podia em Roma. Casamento que você e eu casou é romano, não é judeu. Casamento judeu é diferente. O domínio judeu é diferente. Mas tem que saber que os romanos e os crentes são um enxerto. Nós viemos dos judeus. Mas os romanos tiveram essa vantagem. Então, eu estava onde mesmo? Sim, ele começou a botar moral. Quem falasse mal de um padre, quem matasse um padre, um pastor, seria morto por Roma. Os cabas se cagavam de medo de Roma, porque Roma era isso mesmo. Qualquer nação que hostilizasse os crentes, os cristãos, inclusive judeus, se hostilizasse, Roma atacava com seu exército. Os papas começaram a ter exército patrocinado por Roma. As igrejas que eram dentro das catatumbas começaram a sair e construir templos. Quando meu pai e minha mãe ainda corria índio pelado no meio do mato, esses cabas já estavam morando em palácio. Um padre era mais poderoso do que um juiz. Era. Pastor, cadê pastor? Liga para mim, pastor. Para tu ver, pode ligar. Liga para eu, vice pastor. Então, Constantino foi um homem de Deus. Agora, por que os crentes falam muito mal de Constantino? Porque não conhecem. A gente conhece o que um pastor falou, mas não estuda a história real. Constantino também não foi muito, porque um dominador ele tem que ser faca na caveira. Ele tem que exterminar seus inimigos. Né? Se a gente disser que Constantino foi violento,
Então vamos dizer que Davi também foi violento. Também vamos dizer que Abraão foi violento. Porque todos eles fizeram guerra e mataram muita gente. Velho do céu! Bíblia está aí na cara, a história da Bíblia é maravilhosa. E a mãe de Constantino, que era Santa Helena, né? Ligue só para você ver a chamada. Pode ligar só para você ver a chamada. Ligue para você ver, pastor. Então, a mãe de Constantino era apaixonada por Jerusalém. Constantino foi bênção, tanto para a igreja cristã, como para os jujus. Foi aí onde os cristãos começaram a tomar as dores dos judeus. Tanto cristão como judeus, nós somos muito ingratos. Porque Roma lutou mais de 200 anos, velho, para defender Jerusalém. Não dá para vocês ser gratos, não. Oi? Oi? Tá vendo? Tá me chamando. Então, preste atenção. Desinformação rende o falar o que não sabe. Então é o seguinte, preste atenção. Tudo isso que eu estou falando para você, eu falo na história, nas informações extraterrestres, eu também estava lá. Que era o Padinho. Oi? Oi, minha linda. Oi, minha lindona. Preste atenção. Presta atenção, tá? Constantino abençoou a igreja cristã. Pode escrever aí. Se tiver algum teólogo que diga o contrário, mostre por quê. Constantino abençoou a igreja cristã e com Constantino abençoou os jujus. Os jujus, Deus. Porque Constantino começou a defender Jerusalém e começou a defender os crentes. Ele começou a defender Jerusalém porque sua mãe era fanática por Jerusalém. E começou a defender os crentes porque ele era um crente. Mas ele era um crente faca na caveira. Você falasse muito mal, ele bum! Era um dominador, gente. Também não dá pra gente ser muito tchutchuca, tá? Aqueles que querem ser tchutchuca, dizem, Constantino matou muita gente. Abraão matou, nosso pai na fé. Davi matou tanta gente que a espada dele colou na mão. Então, depende de como, por quê, de que forma. Aí Constantino colocou toda a estrutura romana nas mãos dos crentes, que na época não existia crente, era só cristãos. Então, os cristãos começaram a aprender a ler, escrever, falar latim. Toda a estrutura romana, de tudo que eles tinham aprendido, de todos os povos que eles tinham invadido e aprendido, ele colocou toda essa estrutura na mão dos crentinhos. Oi? Oi, minha linda. Oi. Você tá entendendo, tá, pastor? Ei, pastor. Pastor. Olha. Tá bom. Sim, senhora. Oi, minha linda. Então, assim, presta atenção, tá? Quem é que vai anotar aí? Roma foi uma bênção para o cristianismo. Porque os crentes querem acusar Roma, a igreja romana, então a gente tem que procurar hemorroida, a gente tem que procurar defeito. Mas não é. Tem dois lados, gente. Não há ninguém que fazendo o bem não peque. Você acha que a igreja romana ia fazer o bem e não ia pecar? Qual é a igreja dos crentes que existe há menos de 500 anos? Faz o bem e não peque. Então, uma estrutura Constantino. Ei, preste atenção. Vamos lá. Benefícios de Constantino. Vamos escrevendo, bora? Bebê, neném. Quem é que vai escrever para mim, para não precisar escrever? Benefícios de Constantino. Primeiro, ele colocou o Estado romano à disposição da igreja. Estado romano à disposição da igreja. Quem é que vai escrever aí? Quem é das minhas secretárias que vai escrever? Segundo, ele começou a defender o cristianismo e deixamos de ser ralé para ser nobres. Terceiro, toda a estrutura do Estado, conhecimento, lei, legalidade, poderes,
capacidade do Estado romano, que era o maior Estado do mundo da época, passaram para o cristianismo. Quarto, ele começou a defender Jerusalém e começou a defender os cristãos. Ele abençoou os judeus e ele abençoou a igreja cristã. Quinto, dinheiro, templos e sabedoria ele entregou na mão dos cristãos. Sexto, deu exército para os bispos e poder financeiro e ideológico para os bispos. Ele construiu templos, muitos templos. O dinheiro da mãe dele foi todo para a igreja, a Santa Helena. Ela é uma santa mesmo. E outra coisa, Constantino, ele oficializou a religião cristã em Roma. E com isso, todo mundo, em vez de jogar pedra nos cristãos, se cagaram de medo dos cristãos. Entendeu? Então, nasce a igreja mundial. A igreja romana, a palavra igreja católica romana, a palavra católico significa universal. Igreja Universal de Roma, Igreja Católica Romana. Sensacional, pastor, estudo hoje. Tá gostando, menina? Dê o seu like aí, tá? Ó, preste atenção. O nome Igreja Católica Romana, o nome católico vem de universal. Nenhuma igreja cristã evangélica chegou a esse tipo. Não. A Igreja Católica, ela já chegou a existir em todo o mundo, até nos países onde odeiam o cristianismo. Ela foi rechaçada, ela foi morta. Hoje não tem mais, mas ela dominou lá. Né? Na China, teve muitas caravanas para a China, muitas caravanas para os países de janela 10 por 40, os padres foram todos mortos, os cristãos foram todos mortos e o novo domínio surgiu. Então, nasce a Igreja Católica Romana, ou seja, nasce a Igreja Romana. E a política romana domina. E a política romana, ela tem suas vantagens. Quais são as vantagens? O casamento romano é diferente do casamento judaico. O casamento judaico é um noivo com 10 noivas. Em Roma, não. Era um com um. Era uma com uma. Era um homem com a mulher. Entendeu? Era. Mas tinha, assim, umas treco-treco por debaixo dos panos? Tinha. Mas oficialmente só aceitava um. Tá? A Igreja Católica já foi muito mais radical do que a Igreja Evangélica. Muito mais. Né? E as pessoas viviam ao redor da Igreja Católica. Até em algumas cidades pequenas, aqui do Brasil, você encontra uma igreja no meio da rua. Você vem na rua e de repente tem a igreja. Você tem que desviar da igreja, porque a igreja, aquela cidade inteira nasceu ao redor da igreja. Eu cresci ao redor da igreja. Então, casamento seu, eu digo assim, meu casamento é feito romano. Casamento da gente, de todo mundo agora, está se transformando o casamento, viu? Porque na época os romanos mandaram. A Bíblia que nós temos, ela vem da Septuaginta. A Bíblia dos crentes vem de King James. Mas a Bíblia Septuaginta, às vezes, é melhor do que a King James. É a Bíblia mais antiga e mais fidedigna que tem. Eu acho que a Bíblia Septuaginta, ela é mais fidedigna de todas as Bíblias. Não adianta dizer, essa daqui não é. A Bribinha é Septuaginta. Por que septu? Septu vem de 70. Estuda história, menino. Foram 70 sábios contratados para fazer uma biblioteca em Alexandria. Eita! Roma e outras coisas. Roma deu condição dos teólogos estudar. Eu estudei teologia, paguei a teologia para estudar, né? Eu fiz 4 anos e meio de teologia. É caro, antigamente era caro, hoje é tão barato, né? Então, a Igreja Católica, ela patrocinou os padres, deu comida para os padres, ficaram tudo gordo, buchudo, para estudar a Bíblia. Latim, né? A Igreja Católica é primária. Ela é primária. Onde a Igreja Católica cai, nós cai também, tá? A Igreja Católica está caindo nos Estados Unidos, vê aí os crentes tudo caindo aí. Liberaram até a maconha. Então, assim,
E a mãe de tudo isso, a força, o braço de tudo isso, não era o Constantino. Constantino era também. Quem é que estava por trás de Constantino? Quem é que estava por trás de Constantino? Estuda história, menino. História maravilhosa. A Bíblia Ave Maria é muito boa, gente. É muito boa. King James é a Bíblia evangélica, 1611. Lucielma Santos, sim. A Bíblia King James foi traduzida pelo padre, aquele padre que fundou os crentes. Como é o nome dos padres que fundou os crentes? Oxi. Como é o nome, rapaz? Lutero. E como é o nome da mulher de Lutero? Vamos embora? Vamos embora não, Chiquinho. Como é o nome da mulher de Lutero? Vamos embora não, Chiquinho, tá cedo. Não, vamos embora, é o nome da mulher de Lutero. Oxi, Maria. Vamos embora, era o nome da mulher de Martinho Lutero. E era. Aí Martinho Lutero chegou para ela e disse: mulher, vamos embora. Ela disse: vamos. Ela era do sertão. Catarina, vamos embora. Catarina era muito bonita, linda, maravilhosa. Lutero ficou: vamos embora. Porque o nome dela era Catarina, vamos embora. A mala tá lá fora. Eu já chamei o Uber. A história é maravilhosa. A Bíblia Ave Maria, na minha opinião, Ave Maria é a melhor Bíblia. A melhor Bíblia é a Bíblia Ave Maria. Lutero traduziu a Bíblia com a ajuda de alguns príncipes alemães. Lutero, ele era tradutor. Aí ele ficou com Catarina, vamos embora. Ele dava um beijo em Catarina, vamos embora. E escrevia a Bíblia. Ele traduziu parte da Bíblia. Esses caras. Mas sabe por que Lutero traduziu a Bíblia? Porque Lutero era um monge e passou a vida estudando latim. Se Lutero fosse um analfabeto, tivesse que trabalhar para comer, ele não traduzia a Bíblia, não. Quem foi que ensinou Lutero a falar latim? Latim, uau. Quem foi? A Igreja Católica. Lutero fundou a Igreja Luterana. Exato. Foi a primeira renovação. Ele queria renovar, né? Eu acho que a Bíblia Ave Maria é muito boa, sim. Fora a da Maria, qual a melhor Bíblia? É aquela que você obedece. Esse negócio de Bíblia dá uma confusão danada. Um diz que a Bíblia é fulano, outro diz que a Bíblia não sei de quê. Cada um está fazendo uma Bíblia. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do meio termo. Oxi. Oi. Oi, minha linda. Vamos embora? Tá? Vamos embora, minha linda. Oi. Vamos embora? Vamos embora. Então é o seguinte, preste atenção, tá? O casamento que você casou, que os crentes se casam, tudo é romano. As leis romanas. Qual é a língua da pessoa que estuda advocacia? A gente tem advogados aqui, Lígia Viana é advogada, Carelli Lucena é advogada, né? Tem muitos advogados me assistindo. E você tem que estudar a lei romana, porque a lei dos meretríssimos é em latim, entendeu? A igreja precisa de dinheiro para se manter, sim. Eu sou pastor há 35 anos, é terrível você manter uma igreja sem dinheiro. Os caras não perdoam não, começam a chamar você de falso profeta, filho de uma... Então a igreja tem que ter muito. Vamos beber uma aguinha? Aí. Fazendo força. Eu tô falando do casamento romano. O que tem um casamento romano? É o nosso casamento romano. Já o casamento Juju é com 10 mulheres. Então você não pode falar mal do romano, tá?
Não entendeu nada, não foi? Assista o vídeo depois e pronto, tá? Você tem que rezar uma Maria, Deus querido ao Padre e agradecer aos romanos. Tá entendendo? O casamento judaico é totalmente diferente do nosso casamento. Agora que eles se adaptaram, mas a história mostra... Isso aí eu sei, que eles casavam com mais de 2, 3 mulheres. Os romanos não, só podia casar com um. Podia ter uma chamegada por fora, mas era só com uma. Entendeu? Como é a coisa? E aí dos que tiver uma chamegada por fora. As romanas é braba. As romanas tem uma espada ao tamanho. O cara dorme... Não precisa de espada Isso não? Não precisa A Maria. É feito aos pouquinhos. Aos pouquinhos? Diga isso não! Isso, a Maria! Quem Deus Padre! Rapaz, quem fala muito não faz nada não. E é? Agora aquelas que ficam caladinhas... Vige! É a mais perigosa, é? Ave Maria! Eu vou até desligar a live e vou correr com medo. Valeu, meu amor, obrigado. Maria, essa mulher romana é muito braba. Eu acho que a Oceana é romana. Sei lá, ela é branquela, né? Eu acho que deve ser uma romana. Então preste atenção. Tem Bíblia hoje de homem, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do meio termo, Bíblia do termo todo, Bíblia do bispo, Bíblia do padre, Bíblia do católico, Bíblia do sei de quem. Então, aí vem os judeus, aí diz que a Bíblia dele é melhor, aí vem outra diz que é melhor. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. O assunto agora é Constantino. Mas a Bíblia e a Ave Maria batem tudinho. Até na Bíblia judia, sim. A melhor tradução que existe chama-se Septu. As coisas aí, ninguém está escrevendo hoje, cadê Bruno? Bruno é quem gosta de escrever, né? Septu. Lembra de Septu? Septuaginta. Outras vantagens que os romanos fizeram. Havia muita cachorrada e muita putaria no meio dos cristãos. Oxê, não era tudo rezando, não. Não é como os pastores falam. Havia gnosticismo no nosso meio. E o gnosticismo botava para descer. Com energia vril, Santa Ceia não sei de quê. Era uma coisa meia coisada, velho. E a Igreja Católica de Constantino... ela botou moral. Você tem que adorar do jeito que nós adoramos. Se você não adorar do jeito que nós adoramos, nós matamos você. Por quê? Porque era uma putaria, era um cabaré. Estuda história, gente. O gnosticismo, né? Tinha coisas terríveis, magias negras, surubas. Era uma confusão da moléstia que tinha. Então Roma disse, epa! 1, 2, 3, 1, 2, 3, faca na caveira. Então, o Constantino, ele fez muito bem para o cristianismo. E o pessoal tchutchuca, que fica dizendo, Constantino era muito brabo. Após a Bíblia toda mostra um homem brabo. Josué matou muita gente. Aí você fica cantando, vamos com Josué lutar em Jericó. E você acha que Jericó ia dançar zumba, lá em Jericó? Você acha que Josué ia fazer meditação transcendental em Jericó? Josué sentou o cacete e matou mesmo um monte de gente. Então, estuda a Bíblia, para depois não virar tchutchuca. Ou Constantino agia na faca na caveira, ou a turma comia a alma dos outros. Entendeu? Aí se formou, a igreja começou a igreja que nós conhecemos, a igreja cristã, ela começou a formar a sua política, os seus líderes, né? Eu sou braba, mas nunca quer dizer que eu sou ruim. Você é ótima. Constantino meteu ordem na casa. Sim, Constantino, ele disse, olha, você só vai casar com uma mulher. Tá ouvindo? Se quiser dar um passeiozinho lá na casa das primas, dê, mas só pode casar com uma mulher. E se nós souber, você se ferra. Assim, começou a botar ordem. A crisma começou a botar leis, e leis boas. Ei, lembra do seu avô? Lembra da sua avó, que não sabia nem que crente existia? E veja a sociedade que tinha antigamente. Homens de palavra. Sempre houve o bem e o mal, tá? Mas a igreja, ela tem uma doutrina boa, né? Então, assim, Constantino era um tonhão da vida. Aí a Santa Helena é que estava por trás de Constantino e transferindo a riqueza do Estado romano, que o Estado romano era muito rica, por isso que é muito difícil hoje a gente dividir o Estado romano
da igreja romana, porque o Estado romano pariu a igreja. Os padres começaram a ser mais do que juízes. Se o padre não gostasse de uma pessoa, ele executava a pessoa. Entendeu? Então, assim, era uma lei muito grande, muito rígida, né? Os reis se dobravam perante padres e bispos. Aqueles que queriam viver todo torto, a igreja católica entrava e faca na caveira. E a única igreja que chegou a ser mundial é a igreja católica. Tem igrejas no Brasil que são muito grandes, tem igreja nos Estados Unidos que são muito grandes, tem igreja na Europa que são muito grandes, mas não chegou ao nível mundial que a igreja católica chegou, né? A Santa Helena, ela incentivou seu filho, Concom, ô meu menino, diga mamãe, meu menino tá tão magro, tá com 150 quilos, mamãe, que eu tô comendo pouco, que eu tô preocupado. Meu filho, os cabas lá da outra religião estão tomando Jerusalém, meu filho, a terra de Jesus, dos judeus. Tu dá para dar uma ajudinha? Sim, mamãe, eu já mandei mais de 3.000 homens lá para lutar. Essa guerra durou 100 anos. A igreja chegou a lutar 300 anos por Jerusalém. Você nunca parou para saber disso. Os judeus não agradecem a igreja romana. Teve choque entre os judeus e romanos? Teve. Mas é como crente só fala mal da igreja romana, judeu só fala mal da igreja romana. Tem defeito? Tem. Mas ela abençoou os crentes e ela também abençoou os judeus. Se alguém luta por você 300 anos, gente, esse alguém pode até ser mal, mas ele fez muito bem. E então, teve a Guerra dos 100 Anos, os romanos só mandando gente para Jerusalém, os mouros tentando conquistar territórios para o islamismo. A Igreja Católica foi o único poder que reteve os mouros, que reteve a força islâmica, que é muito forte, a força mais forte do mundo hoje é essa. E aí a Igreja Católica, faca na caveira, tomou Jerusalém, perdeu, tomou de novo, perdeu, tomou de novo, perdeu, tomou de novo, perdeu, tomou de novo, perdeu, até que um príncipe católico fez um acordo com os mouros, entregou metade de Jerusalém para os islâmicos. Até hoje está lá, assim, né? Olha, mas a Igreja Católica, ela batalhou, morreu milhares de pessoas. Tinha mães que tinham filhos para mandar para a guerra. Elas faziam promessa para Nossa Senhora, para o Padre Cício, para mandar os filhos para a guerra. Então elas eram fazendo aquilo e tomem, para ter filhos, para mandar para a guerra, para lutar a favor dos judeus. É porque a gente só vê o lado mal. É como o filho que só vê que o pai é mau. É como a filha que só vê que a mãe é mau. E às vezes a mãe tem a sua maldade, mas também é boa. Você está entendendo? Meu bem, meu mal. Então, a Igreja Católica lutou muito por Roma, por Jerusalém. Quem destruiu Jerusalém lá no anos 70 foi Tito, que era romano, mas não tinha Constantino ainda na jogada. Agora, a política muda e os romanos passam a defender os judeus e o cristianismo, né? E aí, o casamento que você tem é romano. Hoje nós temos vários tipos de casamento. O mundo está sendo invadido por diversos tipos de casamento. Você que está aí, você não sabe o moído que está vendo aí fora. Tá? E os crentes estão entrando mais cedo do que países evangélicos, né? Você vai encontrar lá casamentos diferentes, né? 5 mulheres casadas com um homem, 5 homens casados com 10 mulheres, 3 pais para 2 filhos, e uma confusão. Bem, aí é com eles, né? Eles fazem o que ele quer. O nosso casamento é romano. É um casamento... E o nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, é romano também. Ele era judeu e era romano. A Igreja Católica deu à teologia fundamentos. É muito fácil a gente construir em cima do alicerce de uma pessoa. É como você faz uma igreja, aí vem alguém, assume aquela igreja, pinta a igreja e diz que foi ele que fez. Mentira, você pintou. Entendeu? E aí, já no final da vida, a Santa Helena, ela teve o desejo de ir para Roma, para Jerusalém.
Era o sonho dela ir para Jerusalém. Então é uma viagem muito longa. E ela foi para Jerusalém, porque ela era devota de Jesus Cristo. E ela, no meio do caminho, chegando em Jerusalém, ela passou mal e ela morreu. Alguns falaram que ela foi envenenada. Outros falaram que foi desidratada, porque Jerusalém é muito quente e muito frio. Ela é quente de dia, 50 graus. E à noite, 3 graus abaixo de zero. Então, não, tem organismo que não... E uma viagem feita de jumento, né, de cavalo, é uma viagem muito desconfortável. Então, ela morreu em Jerusalém, a Santa Helena. Aí, o filho dela mandou trazer o corpo dela para Roma. Aí, trouxeram o corpo dela para Roma, está enterrado lá para a Banda dos Vaticanos. Santa Helena. Nisso, Constantino, antes de morrer, ele deixou chaves na mão do cristianismo. Quais? Poder, dinheiro, força, entendeu? Esses pastores que falam mal de Constantino, que nós deveríamos ter ficado nas catatumbas pregando, manda eles ir pregar nas comunidades, nos lugares pobres, porque é tudo com seus carrões e seus apartamentos. Você está entendendo? A igreja tem telão, e até para mijar tem um sensor lá que vê lá você mijando. Quando você termina mijado, o sensor dá descarga. É muito fácil a gente falar e não viver. Dizer que a igreja devia estar nas catatumbas para ser fiel, para ser de Deus. Por que você não vai para a janela das Picaretas? Por que você não vai para Noruega, para Venezuela? Não vai não, né? O seu carro com ar-condicionado, você não precisa nem ligar o carro, é só falar, liga o carro liga. É muito fácil a gente falar, né? Aí, então, Constantino tem essa glória. Ele foi o maior de todos os políticos. Eu gravei um vídeo, se eu não me engano, há um ano atrás, Constantino, Joilson de Assis. Eu explico bem melhor, eu dou mais informações para você sobre o maior de todos os políticos. Cristão foi Constantino. O que lavou as mãos, Pilatos, ele não foi político cristão, que ele tornou-se cristão, escondido, depois ele virou agricultor e foi lá para o Jalapão criar boi, né? Mas Constantino não, ele era político, ele era guerreiro, ele era romano, filho de Etrusco com romanos, ele tinha poder nas mãos, mas ele mudou todo o estado romano e disse: quem manda aqui é Jesus Cristo e pronto, né? Aí nasceu a Igreja Romana, depois com o Papa D. Leão I, que foi, como Roma era muito rica e muito poderosa, então o Papa da igreja mais rica e mais poderosa começou a crescer mais do que os outros. E os romanos caíram na graça e iam para a igreja, iam rezar, iam buscar a Deus, entendeu? Eles iam buscar a Deus, e aí a igreja romana explodiu de grande, né? Explodiu de grande. Aí o que acontece? O pastor diz: não, porque o paganismo entrou na igreja e tal. Não, o paganismo entra na igreja de crente, igreja católica, ele entra em qualquer canto. O demônio entra na igreja. O demônio entrou no discípulo de Jesus, porque não entra na igreja? Na sua igreja o demônio não entra? Entra não, a sua igreja não entra. Ou a igreja santa, entra no presbítero, entra. Então a gente não pode dizer isso, né? Então, Constantino foi o faca na caveira. Constantino foi o maior e melhor de todos os políticos. Fez guerra, Davi fez. Os santos também fizeram, tá? Mas o que a moral da história? Toda igreja que tem um líder forte, é forte. Você pode ver uma igreja que não tem líder, ela não sai do lugar. Quando aparece uma igreja que tem um líder que manda, essa igreja cresce, e cresce rápido, entendeu? O líder é um homem, e ele erra. Por isso que todo mundo critica todo mundo. Quem não quer ter líder, arruma um país bem pobrezinho e vai para lá. Deixa eu ver, tudo engana o povo. Eu não sei se engana o povo quer ser enganado, né? Entra até no gato e no gato fica mal, fica. Então assim, não existe estrutura religiosa que o diabo não entre. Possa ser que ela não faça, porque
o demônio entrou em Judas, e Judas era discípulo de Jesus. Vamos dizer que os discípulos de Jesus eram a igreja. Então, entrou na igreja de Jesus. O demônio entra no céu, porque não entra na sua igreja de 4 paredes? Cada um ore e não dê lugar para o demônio, né? Tem que ter líder. Quem quiser viver sem líder, vá para uma ilha morar sozinho e andar pelado. No instante você vai ver a dificuldade. Os países que têm líder fraco ou mentirosos, mentir todo homem mente. A Bíblia não fala que todo homem é mentiroso, mas tem gente que é mesmo mentiroso, mas tem um coração bom. Se a gente ficar dizendo, fulano não presta, ciclano não presta, você também não presta, eu não presto, depois ninguém presta, todo mundo se dando, se lasca. Ai, meu Deus! Entendeu como é a coisa? É isso que a anarquia prega. A anarquia que nasceu lá com Coré, ela prega que ninguém presta. E a anarquia, tem grupos anarquistas riquíssimos. Eles são contra governos, eles são contra tudo. Eles não prestam nem para eles. Então, se a gente começar, meu pastor não presta, o padre não presta, o pastor não presta, o espírita não presta, o político não presta, aí a gente vai virar um anarquista. Depois seu marido não presta, você também não presta, seus filhos não prestam. Então, ninguém presta. Você está entendendo? A mensagem do anarquismo é isso. Nada presta. Nada, nem eles prestam. Então, a Igreja Católica, né, prestou e presta um grande serviço ao cristianismo. Infelizmente, às vezes ela é infiltrada pelos demônios, falsos padres, falsos bispos, né? Mas ela tem serviço prestado, e Constantino foi a origem. Constantino chegou e pegou o estado mais rico e colocou na mão da igreja. Deu tempo para a igreja estudar, deu tempo para a igreja conversar, deu tempo para tudo, né? A pessoa que antigamente tinha vergonha de dizer que era cristão, hoje ele sai no meio da rua e diz que é cristão. Então, mudou muita coisa. O casamento judaico é totalmente diferente do nosso casamento. Você não vê, não, na parábola das 10 virgens? Quantas virgens era? 10. Quantas virgens era? 10. Quanto noivo era? 1. Você nunca parou para pensar nisso, não? Hã? Então, o casamento que a gente tem, a lei que a gente tem, a forma de culto que nós pensamos, a forma de entendimento, ela varia um pouquinho, mas toda ela tem uma base romana. Até os crentes que odeiam Roma, eles são parecidos com Roma. É como filhos que odeiam a mãe. E fica aqui um voto de aplauso. Eita, Vossa Excelência, falha! Eu vou falhar. Posso falhar? Tá? Falho. Eu, Vossa Excelência, da Baixa da Égua, quero dar aqui, na presença de todos, Vossas Excelências, um voto de aplausos para ela. Ela quem? Santa Helena. E a Santa Helena, ela só fez bem para a igreja, e ela deu tudo o que tinha para a igreja, inclusive o filho era uma cristã de verdade, no meio do Império Romano. E então, as Vossas Excelências, aqui vai um voto de aplauso com R, aplauso. Todo mundo aplaudindo Santa Helena. Ei! Agora, todo mundo aplaudindo Constantino. Ei! Eu tenho minha opinião formada sobre Constantino, a minha opinião é essa. Tá? Tem alguma pergunta? Os anarquistas são um espírito de rebeldia. Eles são contra tudo e contra todos. Nasceu com Coré, lá no deserto. Eles têm essa força porque eles são filhos de sacerdotes. Eles são sacerdotes. Então colou, né? Aquele negócio, por que alguns odeiam Roma? Todo mundo tem inimigo, gente. Até Cristo tem inimigo. Roma errou, mas os crentes também erraram. Todo mundo erra, amor. Todo mundo vai errar. Lará, 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 lará. Inclusive, aí se passou 1500 anos de domínio católico. Aí veio o Padinho, né? Como é o nome do Padinho? Vamos embora. O marido de Vamos embora é o Lutero. Aquele ato de Lutero, ele foi mais um ato político do que cristão. Ali, a Alemanha queria se separar do domínio católico e precisava de uma desculpa.
Então eles criaram aquilo ali, tá entendendo? E a história de Lutero também não é exatamente como se conta. Que Lutero, cheio do Espírito Santo, ele foi impelido pelo Espírito Santo a se levantar contra a igreja pecadora e renovar tudo e criar os crentes. Primeiro, Lutero não criou os crentes. Lutero criou a igreja luterana, que é uma igreja alemã. Segundo, os amigos de Lutero mataram só num dia só 2.000 freiras e colocaram a cabeça das meninas nas estacas. Então, que Espírito Santo é esse? Então muitos pensam assim, Lutero chegou marchando na igreja e o Espírito Santo baixou nele e ele então abriu a igreja, ali foi um ato político. Junto com o cristianismo evangélico nasceu o capitalismo. O capitalismo nasceu na mesma data do cristianismo evangélico. Você entendeu, menino? E os alemães, que são revolucionários, apoiaram direto essa revolução. Lutero foi bênção? Foi, todo mundo foi bênção. Porque é uma época que, às vezes, a pessoa só conta uma parte, né? Em um mês, mataram centenas de padres, freiras, saíram, invadiram os templos e mataram a espada. Então, isso não foi uma revolução cheia do Espírito Santo, não. Isso foi uma revolução política. Entendeu? Sim, é verdade. Antes era feudalismo. Se não, me engano. Obrigado, viu, gente Z? Antes de Lutero manifestar a igreja luterana e o domínio alemão, ele era o sistema feudal. E os principais feudais eram católicos. Na época, 1500, os padres casavam, os bispos também. E eles eram como reis. Tem a parte positiva da renovação evangélica? Tem, eu posso falar para você. E tem a parte negativa. Então houve um choque político. Entendeu? Houve um mata-mata. Católicos matando crente, crente matando católico, católico dizendo que o crente era besta, ou o crente dizendo que a católica era besta, e tome besta para cima e tome espada. Isso durou 100 anos, 80 anos, no mínimo. A igreja evangélica só permaneceu porque os alemães são faca na caveira. Os alemães eram muito fortes. Lembre-se que toda aquela região ali falava alemão. A língua do mundo não era a inglesa. A língua do mundo era alemães. E era Então, a igreja evangélica tem muita coisa abençoada. A igreja católica também. Eu estou mostrando o lado positivo. Quem quiser mostrar o lado negativo, pode mostrar também. Né? Lutero foi a primeira igreja luterana. Mas existia outras igrejas que às vezes não se unia com o catolicismo, né? Por alguns motivos políticos, mas elas eram rechaçadas. A única igreja era a igreja anglicana, a igreja inglesa. A igreja inglesa nasceu porque o cara queria casar com outra mulher e a igreja católica não queria deixar. Porque a mulher do cara só tinha filho fêmea. Filha fêmea. Entendeu, menino? E ele tinha um amante que tinha filho macho. Aí ele disse, se for assim, os caras vão tomar meu trono. E aí o Papa disse, nada disso, sua mulher é fulano e pronto. Ele foi, andou quilômetros, pediu perdão ao Papa, se ajoelhou perante o Papa, e o Papa, não. Aí ele disse, eu vou fundar a igreja anglicana. Aí então, tem a igreja anglicana é muito forte também, e é a igreja católica renovada. Aí depois veio a igreja luterana, que se esfacelou, aí surgiu os anabatistas, que deu origem aos batistas. E aí nasceu nós. Entendeu? Não é maravilhosa a história? Quem que gosta de eu? A igreja católica diz que Pedro é o primeiro papa, porque Pedro era o chefe dos discípulos. Mas o primeiro papa não é Pedro. O primeiro papa oficial é Dom Leão I. Foi o único que disse, quem manda aqui sou eu. Pedro não se tornou papa até que Pedro pegou uma briga com Paulo
Pedro queria de um jeito, Paulo queria do outro, o cacete comeu. Você não sabia dessa, não? Então Pedro não mandava em tudo. Só o Papa Dom Leão I disse, eu mando nesse negócio aqui, e pronto, velho. Aí nasceu a política. Aí tem os grandes veio os romanos, veio os alemães, criou a igreja luterana, através de Lutero e Catarina, vamos embora. E teve a igreja anglicana, que é a igreja católica, só que tem outro papa. A igreja anglicana é forte, porque a Inglaterra sempre foi muito forte. A Inglaterra, igreja anglicana. Os alemães, igreja luterana. Aí, nos Países Baixos, Holanda, tal, nasceu a renovação. Mas um foi renovando. Aí nasceu os anabatistas. O que é Ana? Ana é duas. Anabatista significa aqueles que batizam de novo. Que eles começaram a rejeitar o batismo da igreja católica e da igreja anglicana. Eles começavam a batizar as pessoas de novo. Aí os anabatistas deram origem aos batistas, que são os batistãos. Aí a batista deu origem à Assembleia de Deus, do véu, aí foi surgindo igreja. Nos Estados Unidos a igreja ela vem do calvinismo, mas ela é toda esfacelada. É muito difícil um grupo de grandes igrejas nos Estados Unidos. O Brasil é um dos países que tem igrejas mais fortes do mundo. Tem igrejas com 40 mil igrejas, 41 mil igrejas, igreja com lugares para 30 mil membros. O Brasil, nessa parte, é muito forte. A guerra de novo, Pedro e Paulo. Sim, Paulo e Pedro, Paulo queria uma coisa, Pedro queria outra, eles discutiram e levou essa discussão para o Evangelho, está aí no Evangelho. Mas isso não quer dizer que eles não eram homens de Deus. Mas um queria levar a igreja como se fosse uma igreja judia, circuncidando, tudo. E Paulo disse, não vai circuncidar. E Pedro disse, você quem é? Ele falou, eu sou Paulo. Aí começou, né? Entendeu? No final, todo mundo quer dar certo. Sim, tanto Pedro quanto Paulo. Depois veio, até Paulo falou, um plantou, outro regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Pedro. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Se não, servos de Deus. Um plantou e outro regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Porque começaram a surgir grupos diferentes. Dizem, não, eu apoio Paulo. A outro dizia, não, eu apoio Pedrinho. A outro, não, eu apoio Apolo. O outro, eu apoio fulano. Porque nós somos assim. Não dá para fugir disso. Somos divididos demais. Então está aí a história de Constantino. Atenção, senhores passageiros, com viagem a Constantinopla e para falar com a Santa Helena, mãe de Constantino. Tem alguma pergunta? Sim ou não? Conheço um católico teimoso que me passou informações erradas. Bem, que achei estranho. Não entendi. Informações é o seguinte. A pessoa tem que saber das informações antes de dar. Não adianta você dizer, incenso é do diabo, se a igreja dos judeus usa incenso. Vela é do diabo, a igreja dos judeus usa vela. Então tem que ter cuidado muito com isso, porque às vezes a pessoa não conhece história, ou talvez assim não desenvolveu, ele acha o que os outros disseram que acha. São épocas muito distantes, a gente não conhece nem o nosso bisavô, e quanto mais há 1.500 anos atrás, há 1.000 anos atrás, a gente sabe de alguma história que alguém contou para nós, e às vezes conta só a metade, entendeu? Quando a pessoa gosta de você, só conta as suas qualidades. Quando a pessoa tem raiva de você, só conta seus defeitos. Você está entendendo o que eu estou falando? Tá entendendo, rapaz? Eita, que brabeza! Quando alguém gosta de você, alguém só conta suas qualidades. Quando alguém tem raiva de você, esse alguém só conta seus defeitos. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Essas brigas religiosas são muito pessoais. Sempre o ser humano é assim, marido briga com mulher, dorme na cama, faz amor, mas não briga. Então não adianta a gente ser tchutchuca, não. Verdade, não conheço nem maus bisavós. A gente não conhece nem nossos bisavós, nem a Silvia. Não sabe. Então a gente quer saber de tudo, numa época de 1.500 atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Mas lembre-se, toda moeda tem dois lados. Se você fala mal de Constantino, você tem que saber
Será que Constantino foi totalmente mal? Será que ele foi um cabra safado, um endemoniado? Ou ele foi alguém que tinha boa vontade com a igreja? Você está entendendo? Será que Lutero foi tão santinho assim? Será que Lutero era tão seguro assim, um homem que tinha medo de relâmpago e achava que Deus estava dando relâmpago na bunda dele? Você está entendendo? Depois de 1500... Erros tem. Erros tem. A vantagem de Constantino é que a Igreja Católica ela teve que se corrigir em alguns erros, porque começou a ter oposição, né? A vantagem foi essa. Dá para ver a boa intenção dele na história do Constantino. Adriel Camargo. Sim. Aqui tudo falam, tudo está na briba. Tudo está na briba. Então, para encerrar essa história, para ir para o ping-pong, sobre sonhos, Constantino ele abençoou a igreja evangélica, a igreja cristã, e ele também abençoou os judeus. Entendeu? Por mais que você seja bom, você já deu um filho para a guerra, você nunca deu um filho para a guerra. E a igreja incentivava as mães mandarem seus filhos para a guerra. Foi o único poder, a única igreja que enfrentou o islamismo. Foi a única igreja que enfrentou a guerra lá em Israel a favor do cristianismo e dos judeus. Cadê que os crentes vão lá? Entendeu? E o cara odeia a igreja católica, mas toda a nossa estrutura da nossa sociedade é católica. Toda a nossa estrutura é católica. Pai, filho. Tá entendendo? A gente pensa que já veio de tudo, não. A estrutura da nossa sociedade, a sua hoje, agora, a gente está falando ao vivo, é católica. Sabe de nada, inocente. Silva Regina Salles. Seriam os pais da teologia, a teologia católica muito boa. Tem umas partes que a gente não concorda, mas, gente, quem é que concorda com tudo? Você não concorda com seu marido, você não concorda com sua mulher em tudo, nem por isso você deixa de ser marido. Você não concorda com sua mãe, mas nem por isso ela deixa de ser sua mãe. Então, essa parte aí não é para você virar católico, mas para você ter um senso antes de você falar de Constantino, que Constantino trouxe, porque as primeiras aulas que eu tive foi assim. Chiquinho já veio dessa parte, aí Chiquinho viveu essa parte, mas aí as primeiras aulas que eu tive na igreja, no seminário, foi Constantino foi um cara safado. Constantino trouxe o pecado para a igreja. O Constantino trouxe o mundanismo para a igreja. Não sabem, está errado. Estão errados. Constantino, ele deu autoridade à igreja. Agora lembre-se que a igreja é romana. Ou você não come do meu pirão, então você leva o meu cinturão. Se você participa da igreja romana, você também tem que levar o cinturão romano. Você comeu do meu pirão, leva do meu cinturão. Então, isso acontece porque os romanos botavam moral. Aí a moral era deles, ou você obedecia a eles ou eles se lascavam. Os judeus também não era assim, ou você obedecia a eles ou eles lascavam você. Isso é tudo a mesma coisa, a gente é tudo farinha do mesmo saco. E nós cristãos somos farinha do mesmo saco. Entendeu? Apesar da gente não concordar com isso, com aquilo, mas é a nossa mãe. A teologia fala que Constantino é ruim. A teologia evangélica. Né? Mas você tem que ver que Constantino fez mais bem do que mal. Constantino ele fez mais bem, falando português bem dizido, ele fez mais bem do que mais mal. Foi. Então você tem uma duvidazinha, volta ao vídeo, vai lá para a história, dá uma olhadinha, entendeu? É muito fácil a gente acusar uma pessoa. Mas quando a gente olha para a história, ele era, me diga uma coisa, um policial evangélico, ele dá tiro na cabeça de bandido? Sim ou não? Quem é que vai me responder? Essa história deu pano para manga. Isso é muito grande. Um policial evangélico, ele pode dar um tiro na cabeça de um bandido na hora do combate? Sim ou não? Cadê vocês comentando? Pode. Sim. Guerreiros Iluminados diz pode. Edinho Soares Silva diz sim. Heloísa Pessoa diz sim. Maria Oliveira diz sim.
Érica do Abicim. Então, se o policial evangélico ou crente deu um tiro na cabeça do bandido em combate, ele é mau? Ele é ruim? Ele é do Satanás? Ou ele está fazendo a obrigação dele? Então, se um rei está dominando, seja crente ou não crente, ou católico ou não católico, e ele tem um reino dele ameaçado, ele invade. Você é um fazendeiro, é crente. Vai ver um bando de bandido invadir sua fazenda, eu meto bala. Meto bala, eu boto um buraquinho assim, eu boto o caninho do revólver, plá, 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 plá. Ou eles, velho. Então o cara é Constantino, tem um reino, é cristão. Aí vem os visigodos, baixa da égua, vem invadir o reino. Cacete, meu irmão. Israel não era assim? Israel não lutou com tanta gente, não batalhou. Então temos que abrir a nossa visão histórica e ver e ponderar as coisas. E ponderar as coisas. Entendeu, menino? Jeová não pode usar armas. Oxe, onde é que você ouviu isso? Os anjos usam arma? Os anjos. Miguel, que é melhor do que você e eu. Tu já viu o tamanho de Miguel? É 3 metros de altura, Miguel. Ele usa uma espada, olha o tamanho da espada dele. Então Miguel não é de Deus, não? E Miguel que matou 120 mil homens, não é de Deus, não? E Miguel que tentou matar o cara lá que ia meter uma macumba em Israel, não é de Deus, não? Se os anjos não são de Deus, porque usa espada, então pronto, isso é tudo do diabo, não é? Os anjos de Deus usam espada. E se os anjos de Deus usam espada, porque eles metem com força. Anjo, espada e escudo. E eles usam para quê? Para coçar o sovaco, é? Eu uso essa espada para cortar minha unha. O cara tira uma faca de 12 polegadas para cortar uma unha. É nada. Nossa, pela ordem, Lutero matou 100 mil camponeses rebeldes. Agora, preste atenção. Não vamos falar bem de Constantino e falar mal de Lutero. Lutero teve suas bondades. Mas todo mundo teve erro. Agora, a questão, a turma que apoiou Lutero queria acabar com os católicos. E mataram com força. E os crentes não dizem nada. Muitos deles nem sabem, porque os seminários teológicos, eles só contam um lado. Só contam um lado. Eu vejo aqui no dia da renovação evangélica, eu vou assistir e vejo lá pastores, então, os caras cheios do Espírito Santo, marchando de ré, marchando de frente, marchando de cabeça para baixo, falando das teses, blá, 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 tudo lero-lero. O cacete comeu e a espada comeu no centro. Estuda história, Maria Macheleito. Quem não tem erro? Sim, às vezes não é erro. Por exemplo, você está numa fazenda. Se eu morasse numa fazenda, eu tinha uns 50 revólver. Era. Eu ia ficar numa fazenda só com a alma, Nada disso. Eu ia encher a casa de buraco assim. Se tivesse alguém, eu botava o caninho só no buraquinho assim, ó. Eita, uma pitomba. Tipá! Você está entendendo? É a questão de sobrevivência e da época. A época. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ela, só podia ser ela mesmo, Silva Regina. Silva mata e cura. Silva diz, não sei o que era. Silva, você é demais, viu, Silvia? Desde o começo que eu lhe conheço é assim. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu ainda vou dar um abraço nessa mulher. Pastor, usa o poder, mas não pode incentivar. Aconselhar. Mas Deus não perdeu o controle, mesmo com essas revoluções, né, pastor? A política é livre, tá? A política é livre. Cada um que se cuide. Cada um que se cuide para não virar. Tá entendendo? Sim, houve uma guerra no céu? Sim. Deus não controla tudo? Cadê que Deus controlou a guerra no céu? Cacete comeu no céu. Era anjo, pena de anjo para tudo quanto era canto. Porque muitos crentes dizem que bondade não leva ninguém para o céu. É porque eles querem... Deixa para lá. Aqui a gente não está para criticar nem crente e nem católico, tá? Eu sou evangélico, então não adianta a gente falar as bondades de um e as maldades de outro. Os crentes têm suas bênçãos, seus erros e acertos. Os católicos também têm. Quem compreende assim, quem não compreende, tá entendendo? Eu sei o seguinte, que Constantino, ele foi útil para Deus. Agora,
todo político tem inimigo, né? Entendeu como é a coisa? Até para mijar o político tem medo. O cara que tá mijando do lado dele pode ser o inimigo dele. Deus fica só olhando. Quantas guerras não houve em Israel? Quantas? Você vê aí a novela dos reis, é só guerra. Ninguém é perfeito nesta terra. É questão de sobrevivência. Ou você domina a sua área na época, ou vinha outros dominavam. Questão de sobrevivência. Pois é. Eita, passou um bocado de mensagem. Qual é o seu comentário? Pode comentar aí que eu vou ler. Ninguém é perfeito nesta terra. Antônia! Outra Antônia! Antônia Pereira. Elonice dos Santos Barroso. Boa, let's shoot. Let's shoot disse alguma coisa que ela gostou. Boa tarde, meu amigo pastor. Deus te abençoe. Amém. O que quer dizer sonhar com um galo morto? Vamos ver? Bora ver. A história do mundo é a história da guerra. Sempre foi assim. Gerson Costa. Sim, senhor. No mundo sempre teve guerra. Nós estamos em guerra espiritual. Você nem imagina, tá? A guerra que está havendo espiritual aí. Estou comendo semente de abóbora assada. É para lombriga, no azeite, é uma delícia. E semente de abóbora assada no azeite. Eu pensei que era para lombriga. Não. Tem alguma pergunta sobre o assunto ou alguma afirmação? Você pode afirmar, tá? Você pode afirmar alguma coisa aí que eu leio aqui e fica registrado. A história do mundo é a história das guerras. Isso mesmo, pastor. Porque negócio de girimum é para lombriga, né? Mas ela disse que é gostoso. Então, qualquer dúvida, você volta ao vídeo, ou vai lá no canal Joilson de Assis, ou você no YouTube mesmo, você coloca assim, Constantino, Joilson de Assis. Constantino e Santa Helena, Joilson de Assis. Aí tudo que eu falei sobre Constantino e Santa Helena, entendeu? Aparece. Deixa eu colocar aqui, tá? Vou colocar aqui, tá? Ó aqui, você bota assim, tudo que você quiser saber, sonhos, você coloca o sonho e Joilson de Assis no final. Vou botar aqui, Constantino, Conceição não, é Constantino. Constantino Joilson de Assis. Tudo que você quiser sonhar com isso, Joilson de Assis, aí tudo que eu falo sobre aquele assunto aparece. Aqui, o Constantino e a Santa Helena, José de Arimateia, os políticos da Bíblia. 2.700 visualizações. O imperador Constantino e sua mãe, Santa Helena, deram ao cristianismo 2 meses atrás. Olha aí, ó. 2 meses atrás eu falei sobre isso. Ok? Eu espero que Deus ilumine, que a gente pegue o exemplo bom de cada um, né? E tem também sobre anarquia, tá? Anarquia, origem da anarquia. Anarquia, Joilson de Assis, ó. Joilson de Assis, anarquia, Joilson de Assis, ó. Pá! Aí aparece, ó. A hierarquia neste e no outro mundo. As anarquias e os filhos de Coré. Há 8 meses. Palestra sobre anarquia. Sociedade anarquista há 12 anos. Aqui, há 12 anos o vídeo que eu fiz. Pode olhar ele, que está como se tivesse hoje. Tá? Tudo que você quiser saber a opinião de Joilson de Assis, aí você coloca. Isso, Joilson de Assis. Aquilo, Joilson de Assis. Aquilo. Porque nessa parte da Puíca, uns amam e outros odeiam. Uns odeiam de graça e outros amam de graça. Então, né? Mas tem que ver a parte positiva que cada um fez e a parte negativa que cada um fez. Eu me lembro. A sociedade que eu vivi era católica. Meu pai era crente, minha mãe era católica. A missa era o show mais lindo do mundo. O mundo se constituía em Cristo, Santa Maria, São José, as festas católicas de São João. Então era tudo muito maravilhoso. Entendeu? Tudo muito maravilhoso.
Então, e sempre existiu o cachaceiro, beberrão, que eram aquelas pessoas que não obedeciam tanto à igreja. Então, essa parte de Constantino, ela não deu somente à Igreja Católica, mas deu para todos nós e para os judeus também. Ela deu uma base teológica muito grande. Tá? Não estou dizendo que ela é totalmente certa. Agora, quem é totalmente certo? Me diga quem é. Quantas igrejas nossas existem? Uma de um jeito, outra do outro. Então, quando a gente estuda história, a gente tem que ver que em toda a história tem dois lados. Dois lados, né? Ok? E Constantino, eu tiro meu chapéu para Constantino. Tem muito mais que eu posso falar de Constantino aqui, mas ia ser uma palestra muito grande, né? Então, veja o vídeo, dê uma olhadinha, volta a história, o básico está aí. Que Constantino, ele teve as suas partes negativas, mas também teve as suas partes positivas. E as partes positivas foi que ele deu poder financeiro, estrutural, ideológico. É como, por exemplo, de repente, um pobre coitado, bem pobrezinho, que morasse debaixo da ponte, sem saber ler, sem nada, recebesse a visita de um grande político, e esse político botou ele para ler, botou ele no trono, deu um escritório para ele com ar-condicionado, deu um carro de luxo. Foi a mesma coisa que Constantino fez. A igreja vivia se escondendo nos túmulos, a igreja vivia pobrezinha, sem dinheiro, pedindo esmola. Você encontra Paulo pedindo esmola para os crentes de Jerusalém, os crentes de Jerusalém morrendo de fome. Aí veio Constantino e disse, não é assim não. Porque os crentes não podiam ter terra, quando tinham os outros tomavam. Aí Constantino disse, não é assim. Eles poderão ter terra, poderão ter armas, poderão ter exército. E aí os caras começaram a adorar a Deus, construir até templos em ouro, porque tinham condições. Judeus não sabem disso? Judeus sem dinheiro não é nada. Os judeus, eles ganham muito dinheiro e são muito prósperos. Por quê? Porque Deus deu prosperidade para eles. E Constantino abençoou a igreja cristã e abençoou os judeus também. E Santa Helena foi uma mãe fantástica. Ela conduziu seu filho para os pés de Cristo, né? Em nome de Jesus. Aí fica meu voto de aplauso a Constantino, né? Pode procurar um pastor falando bem de Constantino que não encontra. Por quê? Porque a gente quer condenar a Igreja Católica. A gente quer qualquer motivo, a gente quer alguma coisa para condenar. Mas não é bem assim. Ela é nosso tronco, ela é nossa mãe. Se você não concorda, tudo bem. Se você tem outra teologia, tudo bem. Mas não dá para negar o passado. O passado, ele não passa, ele se interioriza. A Igreja Católica tem muita força. Para você ter ideia, o fundador de São Paulo, quem foi o fundador de São Paulo? Quem foi os caras que botaram São Paulo para crescer? A Igreja Católica. O Padre Anchieta. Quantas sociedades a Igreja Católica fundou? Quantas cidades? Então, a gente não pode ser muito superficial. Você tem sua fé, tem seu pastor, tem sua igreja, tem sua forma de adorar a Deus, mas o passado está aí. Então eu vou procurar motivos para eu falar mal de Constantino? Não. Eu vou tentar saber quem foi esse cara. Ele fez bem, fez o mal, também fez. Mas a Bíblia não é assim? Davi não fez o bem, não fez o mal? Sim ou não? Então, nessa parte, aí onde está a história espiritualizada. Você pega a história, espiritualiza a história e entra e viaja nela. E você vai ter uma visão, quando você vê a Igreja Católica, você vai respeitar a Igreja Católica. A Igreja Católica não é um satanás, não é um demônio. A Igreja Católica não é o anticristo, eu lhe afirmo que não é. Então, assim, ela é a nossa mãe. E a mãe deu peia. Quantas peias eu não levei na minha bunda da minha mãe? Minha mãe era braba também. Mas hoje eu estou com ela aqui no meu coração e do meu lado aqui, ó. Eu posso negar que eu sou filho da minha mãe? Eu sou um filho da mãe. Você não sabia que eu sou um filho da mãe, não? Aqui está minha mãe. Saudade. Então, eu vou ficar com raiva porque minha mãe sentou o cacete em mim? Não, porque eu merecia mesmo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, assim, viva seu evangelho, viva seu pastor, viva seu bispo, seu apóstolo, viva, ore, busque a Deus, cura, libertação, viva pastor Joyce de Assis, Chiquinho, viva todo mundo. Mas nós não podemos, tá entendendo, negar que nós temos uma mãe. E a mãe, pastor, minha mãe é errada. Bem, mas não deixa de ser mãe.
Entendeu como é a coisa? Eu sou um filho da mãe. Sabia não? E você também é um filho da mãe. Então, a nossa mãe é católica. E a mãe católica, a mãe é judia. Os judeus deram origem a nós. Então, se você for criticar judeu, criticar católico, criticar sua mãe, criticar sua bunda, então vai viver criticando, velho. Você tem que viver a sua vida e ser feliz. Enquanto você critica os católicos, muitos deles são felizes católicos. Então, Constantino, ele nos deu, Roma, ela nos deu muita coisa boa. Nós somos filhos de uma boa mãe, né? Agora é uma mãe severa. Mas os crentes também mataram um bocado, viu? Se a gente for ver os erros, gente, a gente tudo se lasca. A gente tem que ver os erros, mas também ver os acertos. E saber o seguinte, por exemplo, é como se você fosse casado com um homem. Você é uma mulher casada com um homem, viveu 20 anos com ele, teve 4, 5 filhos com ele. Então, você descobriu agora que ele é um safado, que ele é um sem vergonha, que ele é um cachorro? Tá entendendo? Não, então, a gente tem que saber separar as coisas, né? Entendeu? No caso de Constantino e da mãe dele, eu tiro meu chapéu. Depois você dá uma estudadazinha em Santa Helena, né? As pessoas são cheias de erros, gente, mas existe o primário. Mesmo errantes, eles são primários, né? Ok? Agora vamos para as perguntas. Perguntas sobre sonhos ao vivo!